Shabbat Shalom a todos. Vamos dar início então à nossa porção de hoje, nosso estudo da semana, Parashá Vayeshev, e estabeleceu e habitou. Está previsto em Bereshit, Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 40, verso 23. Aqui nós temos a história de José. José vendido pelos irmãos. Na sequência, essa história de José é interrompida por um episódio de Judá e Tamar, um interlúdio no meio da Parashá de um assunto aparentemente desconexo com a história de José. Volta no capítulo 39, José na casa de Potifar. No capítulo 40, José na prisão interpreta dois sonhos, o sonho do copeiro-chefe e o sonho do padeiro-chefe, e termina aí no verso 23. Então, esses são os assuntos que perpassam essa parashá, essa porção de hoje. Com relação a José, é um assunto já que nós discutimos praticamente todos os anos. E como existe um capítulo aqui que faz a separação, e no próximo Shabbat nós daremos sequência na história de José, eu não falarei hoje de José. Eu tocarei exatamente na exceção, a exemplo do ano passado, abordaremos aí de forma um pouquinho mais aprofundada a questão de Judá e Tamar. E aí nós retomamos José a partir da próxima semana. Quando ele interpreta os sonhos de Faraó, ele é nomeado governador do Egito, vem a questão dos irmãos, a revelação, enfim. Então nós daremos sequência ao estudo de José na próxima semana, ficando hoje então com o episódio Judá e Tamar, no capítulo 38, tá bom? Então, como sempre, a Parashá nos traz inúmeras análises, nós não temos tempo de fazê-lo todo, de forma integral, obviamente. Então nós ficaremos com esse tema e desenvolveremos aí ao curso da semana, e na próxima semana aí sim nós voltamos aí ao ensino de José. Só para esclarecer, gente, aqui, nós começamos falando, nas semanas anteriores, nós estamos tratando aí da história de Jacó, o encontro dele com o irmão, Jacó e Esaú. Tivemos aí também um episódio bastante traumático, que foi o episódio de Diná, irmã dos nossos patriarcas, onde ela foi estuprada, e aí teve aquele episódio da matança, por Simeão e Levi. Jacó então ele volta a Betel por ordem expressa do Eterno, nasce Benjamim e morre Raquel. Só estou fazendo aqui uma recapitulação da parashá anterior, tá? Tem aí no final do capítulo 35 os descendentes de Jacó, os descendentes de Esaú no 36, e aí nós começamos agora com José sendo vendido pelos irmãos. O Evandro mencionou aí a causa pela qual ele foi vendido. Acho que é importante pelo menos nós tocarmos esse assunto, uma vez que esse assunto está na Brit Hadashah, e é um assunto que permeia todas as famílias da terra, que é a questão da inveja. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos inveja de alguma coisa. E a inveja é um sentimento ruim, ela é um sentimento que ela rompe o nosso relacionamento com o Eterno, ao passo que nós não desejamos que aquela pessoa que nós estamos admirando, que ela tenha o que ela tem, ou que aquilo que ela tem, na verdade, deveria ser nosso. Então esse é um sentimento ruim, é uma posição que o Evandro colocou, é uma dúvida que ele colocou. Eu acho interessante nós pontuarmos, porque essa foi a motivação dos irmãos de José ao vendê-lo para o Egito. Eles tinham inveja. Por que da inveja? O que motivou essa inveja?
né? E aí nós estávamos falando de Jacó na paraxá passada, Jacó, das condutas que ele praticava, que muitas vezes não condizia com o padrão do Eterno. Nós vemos que mesmo depois de ele ter um encontro com o anjo, ele ainda se engana o irmão novamente, ele despede o irmão dizendo que iria atrás e não foi, e aí nós temos por consequência aquele episódio lá de Diná, e aqui agora nós temos a família dele estabelecida e um sentimento de privilégio de um em detrimento dos outros. A própria palavra registra que ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Então, mais uma vez, uma disfunção familiar, um sentimento de primazia de um em prejuízo do outro ou dos outros, que não deve existir em nenhuma família. Então, mais uma vez, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, a fim de que, olhando para esses episódios, olhando para tudo que a Bíblia registra, sobretudo a Torá, é para que nós aprendamos. Não significa, obviamente, que um episódio ruim deva ser imitado, muito pelo contrário, deve ser evitado. Está registrado exatamente para isso, para nós aprendermos com os erros dos nossos patriarcas. Aquilo que fizeram de errado está aqui para que nós olhemos para esses erros e evitemos. Então, conforme Paulo registra, o apóstolo Shaul registra lá em 1 Timóteo 3,16, toda a escritura é apta para nos ensinar, para nos conduzir aí, em suma, no caminho da justiça. Então nós não podemos desprezar absolutamente nada do que se encontra registrado nas escrituras, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, estão registradas ali para o nosso ensino, e é exatamente isso que nos impulsiona, pegar esse ensino e aplicar esse ensino na nossa vida. Cada um de nós, ao ler as escrituras, nós devemos, após a leitura, seja de um verso, seja de um capítulo, seja de um livro, fazer uma meditação prática e imediata. O que isso, ou o que nessa história vai transformar a minha vida doravante, daqui em diante? O que eu farei com as instruções do Eterno, essas preciosas instruções, na prática, para que eu me apresente aprovado diante do Eterno. Então, esse episódio de Judá e Tamar, para muitos, ele é um dos capítulos mais estranhos das Escrituras. Para muitos, ele nem deveria estar aqui. E mais uma vez, gente, eu sempre falo isso, uma das coisas que eu amo na Torá, nas Escrituras, que me dá a certeza, a convicção de se tratar da palavra do Eterno, é exatamente essas mazelas aqui registradas. Então, quanto mais demonstrada a natureza humana, quanto mais mostrada aqui a nossa fragilidade, mais convicção eu tenho da inerrância da palavra de Deus, mais convicção eu tenho do absoluto da palavra de Deus, porque nós sabemos que vários dos nossos irmãos, sobretudo os ortodoxos, eles não gostam muito de registrar aquilo que é errado, e muitas coisas que aqui estão, ainda muitos dão um jeito até de melhorar a aparência, para que não fique um cunho tão negativo para o povo de Deus. Só que aprove ao Eterno, considerando que a Torá foi um livro outorgado pelo próprio Eterno, não é um livro de Moisés, não se trata de Moisés escrevendo por inspiração, conforme Neemias, está registrado em Neemias, capítulo 9, a Torá foi outorgada pelo próprio Eterno. O Eterno desce e ele outorga, ele fala com o seu povo, que naquele momento não quis ouvir,
né, eles dizem para Moisés, não, que o Eterno fale com você e você fale conosco, mas nós sabemos que é a palavra pura do Eterno, registrada aí sim por Moisés. Moisés, então, aqui, ele é o mediador, ele é o instrumento pelo qual o Eterno utiliza para que registre, para que deixe essas preciosidades para nós. Então, Moisés escreve todas as instruções do Eterno, ditadas pelo Eterno. Não se trata dele escrevendo conforme ele lembrava dos fatos, nada disso. O Eterno dita para ele todas as instruções, todos os fatos, predições, profecias, tudo o que ocorreria com o povo dele. Isso para quê? Exatamente para que hoje, 4.000 anos depois, mais ou menos, né, nós olhemos para esses registros e nós tenhamos a certeza, né, da nossa natureza. Quanto mais convicção tivermos da nossa natureza, né, mais valor daremos à obra redentora que o Eterno traz para nós. Eu só consigo compreender, mensurar o sacrifício de Yeshua, a nossa justificação, quando eu olho para a minha vida, eu leio esses fatos, eu me vejo no lugar de Judá, eu me vejo no lugar de tantos outros, né, e penso comigo mesmo, eu no lugar deles faria igualzinho ou pior, né, porque eu me conheço, eu sondo aquilo que me é possível ao sondar o meu coração, eu percebo quão ruim eu sou, né, e eu percebo que se não fosse a misericórdia do Eterno em me alcançar, em me justificar, certamente eu e todos vocês seríamos condenados ao extermínio. A palavra diz que os ímpios serão exterminados da terra, enquanto os justos, diga-se, justificados pelo sangue, pelo sacrifício do Mashiach e Yeshua, os justos herdarão a terra. Então, essa é a força motriz, né, que nos coloca para frente, né, que nos impulsiona verdadeiramente. E quando eu vejo um episódio desse, eu vejo com muita naturalidade, né, apesar de ser um episódio muito triste, né, ele é natural, dada a nossa inclinação para o mal, a nossa yetzerá, né, a nossa natureza terrena, que foi totalmente chafurdada na lama do pecado, lá no próprio Éden. A partir do momento que os nossos pais ouviram, não foi bem assim que o Eterno disse, é claro que vocês não vão morrer, o que o Eterno está querendo na verdade é que vocês não sejam como ele. Opa, peraí, tem alguma chance de sermos como o Eterno? Tem alguma chance de eu ser conhecedor do bem e do mal, assim como o Eterno? A partir dali nasce no coração dos nossos pais e nos é transmitido, ou nos é transmitida a semente da idolatria. A partir dali nós tiramos do nosso coração aquela dependência do Eterno, aquele desejo de louvar apenas o Eterno, de ter apenas o Eterno como nosso Deus. E não há problema nenhum em falar Deus, apesar de alguns dizerem que Deus é Zeus. Peraí, quem fundou o mundo? Quem criou todo esse universo? Foi o nosso Deus. Deus só há um, e Ele nos ensinou que Ele é um. Então tudo que veio depois, para mim não interessa, é falso, é cópia, é falso. Então eu não tenho nenhum receio de falar em Deus como sendo o Criador de todo o universo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus Pai do nosso Adon, Yeshua HaMashiach, sendo Deus, o Elohim, o Eterno, Adonai. Então não há nenhum problema nisso. Mas a partir do momento que nós, lá no Éden, por meio dos nossos pais, nós afastamos essa dependência e vislumbramos uma possibilidade de sermos iguais a Deus, nós atraímos para uma vida de idolatria,
uma vida de afastamento do próprio Eterno, que só nos é dada a oportunidade de resgate por meio de Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, o que a Rebeca cantou aqui, né? Todos precisamos de cura, todos precisamos, porque de nós mesmos, nós não temos forças para fazer aquilo que o Eterno espera que façamos. Agora, essa efetivamente é a maravilhosa graça do Eterno. Esse é o maravilhoso favor que o Eterno nos faz e nos dá, um presente maravilhoso que Ele nos dá, apesar de efetivamente não merecermos. E nós veremos isso aqui com a vida de Judá, que apesar de tudo o que ele fez, né, ele arrepende-se, a importância aí do arrependimento, há um processo completo de techuvá, tanto é que nós veremos no desfecho da própria Parashá, e aí na seguinte, né, onde ele já se coloca até como penhor, como garantia de seus irmãos, né, de tão arrependido que ele ficou em face do episódio que nós analisaremos então a partir de agora. Lerei aqui os versículos iniciais que nós já passamos aqui a explicá-los. Capítulo 38, verso 1. Aconteceu por esse tempo. Que tempo? Né? Naquele tempo que eles haviam acabado de vender José para os mercadores egípcios, medianitas, ismaelitas. Aconteceu que por esse tempo, ele não deu conta de conviver após essa venda, tudo indica, ele não deu conta de conviver com uma mentira, né, na mesma casa que o pai, com os irmãos que engendraram essa venda, inclusive queriam até matá-lo. Ele não deu conta mais de conviver com isso e se afasta. Veja o que a palavra diz: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos, olha aí, e se hospedou na casa de uma Adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu. Olha por onde Judá vai se enveredar mais uma vez. Mais um casamento desaprovado, mais um casamento fora do padrão do Eterno. Mas vamos lá. Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe quando teve. Então, Judá teve 3 filhos com Sua, Onã e Selá. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era o quê? Mal. Na minha tradução aqui diz perverso. Aos olhos de Adonai. Gente, nós estamos falando dos nossos patriarcas. Nós estamos falando dos nossos patriarcas, de toda a linhagem dos nossos patriarcas. Um povo com que o Eterno fez um pacto, que o Eterno queria que fosse luz para as nações, e ainda o é. Ao invés de fazer a vontade do Eterno e depender dele, do Eterno, para todas as coisas, continuam fazendo a própria vontade. Continuam no centro, continuam se auto-idolatrando. É uma idolatria de si mesmo. E aí, assim como ele estava num caminho tortuoso de atos perante o Eterno, ele não conseguiu inculcar na mente dos seus filhos as santas instruções do Eterno. Essas preciosas instruções, o Shema que nós oramos todos os dias.
para inculcar na mente dos filhos, né, falando das instruções do Eterno aí, andando, caminhando, deitando, levantando, ou seja, a todo tempo, não conseguiu fazer isso com os filhos, ao ponto de os filhos serem maus. A palavra diz: porém, que era o primogênito de Judá, era perverso perante Adonai, pelo que Adonai o matou. Ou em outras traduções, o fez morrer. Uma pessoa que tem um pacto com o Eterno, está num compromisso com o Eterno e não honra este compromisso. E aí, aquilo que a gente sempre fala com relação a qual a lição que eu tiro disso. A lição é de Deus, de Adonai, do Todo-Poderoso, não se zomba. Ele não se permite escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Aqui, como ele semeou perversidade, ele colheu uma maldição por parte do Eterno. E aí o Eterno nos diz o quê? Para o povo dele. Isso só vale para o povo dele. Quem não é povo, viva do jeito que quiser viver. E aí Romanos 1, o Eterno entrega a sua própria concupiscência, entrega a si mesmo. Mas para o povo do Eterno, o Eterno diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, escolha a bênção. E nós nos pautamos por isso. Bom, havendo o primogênito então morrido, verso 8, disse Judá a Onã. Aqui nós temos aqui o cumprimento da lei do levirato. A obrigação de um irmão suscitar herdeiro em caso de viuvez. Então, o que competia a Onã? Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Aqui mais um episódio de mau exemplo, de uma má educação, de uma má instrução. Onã, ele não só desobedece o pai, como ele urde, como ele trama no seu coração uma forma de burlar a vontade do Eterno, a própria lei do Eterno. Além de um sentimento egoístico, porque o suscitar descendência aqui não era para ele, era para o irmão. Apesar, obviamente, de que se ele assim o fizesse, em obediência à instrução, certamente o Eterno teria abençoado e certamente ele teria tido tantos filhos quantos fossem da vontade do Eterno. E aí o que nós vemos então? Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. Olha aí, ele sabia. Bom, se ele sabia, não, se é nesta condição, estou fora. Se a coisa é assim, eu não vou obedecer. Então sabia Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Olha aí, ele fez isso para não dar descendência a seu irmão. Um sentimento egoístico, além de, obviamente, ser um rebelde, porque a instrução do Eterno assim o determinava. Isto, porém, olha a consequência agora de fazermos a nossa própria vontade. Mais uma vez, a vontade de Deus é ruim, eu vou fazer do meu jeito. Bom, faça, mas escolha as consequências. Sabia, porém, verso 10, isso, porém, que fazia era mal perante Adonai, pelo que também a este fez morrer. Ou seja, o Eterno também o matou. Bom, já que você não serve aos meus propósitos, você não está disposto a obedecer a minha instrução,
Eu tenho vasos de honra e vasos de desonra, simples. Bom, agora vamos ver o comportamento de Erudá, de Judá, acerca dos comportamentos dos filhos. O que ele pensou acerca dos comportamentos dos filhos. Verso 11. Então disse Judá a Tamar sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Mais um ardil, mais um engano, mais um enviesamento, mais um fazer a minha vontade. De novo eu vou fazer a minha vontade. Eu vou dar um jeitinho nisso aqui. A vontade do Eterno é essa. Bom, se dois já não quiseram, obrigatoriamente vai para o terceiro. Mas eu vou dar um jeito nisso. Vai lá para sua casa, para a casa do teu pai, até que meu filho venha ser homem. Mas no interior dele, olha o que estava no interior dele. Pois ele disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Ou seja, Judá aqui começa a olhar para Tamar como uma culpada pela morte dos filhos. Ele não consegue vislumbrar o erro dos filhos em suas condutas. É o pai que passa a mão na cabeça do filho, ou dos filhos. Ao invés, e isso fica muito claro, gente, exatamente pelo comportamento subsequente, aquilo que ele vai fazer daqui para frente, ele é como se ele apoiasse, é como se ele estivesse dizendo que a culpa pela morte dos dois filhos era dela, ela que era culpada. E nós percebemos que muito pelo contrário, ela estava fazendo o que era certo pela lei, pela instrução. Ela estava cuidando para que se cumprisse a vontade de Adonai. Pois, afinal de contas, se estamos no reino, se temos uma instrução, se a instrução é para ela e para os filhos, ela disse: eu estou disposta a me submeter, eu quero fazer a vontade de Adonai. Só que aí no que dependia deles, eles não fizeram. Verso 12: no correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez. Olha aí a fidelidade dela até então. Despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Ou seja, Judá não cumpriu a palavra dele comigo. Ele não honrou a sua palavra. Pois não. Principalmente porque ela estava acobertada pela instrução do Eterno. E essa instrução já é exatamente para proteger a mulher. Exato, Ou seja, ela está no centro da vontade do Eterno. Verso 15: vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Mas espera aí. Ele poderia, pela palavra do Eterno, ele poderia possuir uma prostituta? Óbvio que não. Mas Tamar, que conhecia o caráter dele, uma vez que ele já não tinha cumprido, já tinha ficado chateado com ela porque os filhos haviam morrido, não cumpriu a palavra com relação ao filho mais novo, ela sabia que provavelmente
né, ele cederia a essa investida de prostituta. Ele podia prosseguir embora. Além de ser uma relação sexual ilícita. Veja bem, a Torá proíbe o sogro de ter relação com a nora. Mas ela já conhecia o caráter, então ela se transforma em uma prostituta, né? Toma vestes de prostituta e se apresenta. E ele o quê? Ele cai na armadilha. Né? Não que ele caiu, né? Ele quis cair. Ele estava propenso, fosse ela ou fosse outra, né? Ele cairia. E aí é que vem o problema. Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás uma garantia ao penhor até que o mandes? Respondeu ele: qual penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. E aí prossegue aqui, que depois aí ele vai embora e tal, e prossegue a história dizendo que ele manda um servo efetuar o pagamento e resgatar a garantia. E o servo vai procurar por ela e não encontra nenhuma prostituta no local onde ele falou que ela estaria. Então, verso 24, 23, aí ele diz: em face disso, quero guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: olha aí onde começa o arrependimento de Judá. Judá disse: ela é mais justa do que eu. mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho. Ele sabia que estava errado, sabia qual era o erro, sabia por que aquilo tinha acontecido. Isso aconteceu porque eu não honrei a minha palavra com ela. Ela é muito mais justa do que eu, porque eu deveria ter dado meu filho a ela e não o fiz. Porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão o fio estava encarnado, e lhe chamaram Zera. Queridos, aqui então nós vemos mais uma vez, né, enfatizando aqui mais uma vez, que a palavra de Deus ela é exata ao relatar todos os nossos acertos e todos os nossos erros. Né? E apesar de registrar aqui os nossos erros, né, volto a dizer, isso não significa em nenhum momento que seja aprovação, muito pelo contrário, porque estão relatadas todas as consequências dos nossos erros, ou dos erros dos nossos pais. E se nós copiarmos essas condutas, nós teremos as mesmas consequências. Ou seja, a palavra do Eterno, dada a sua exatidão, dada a sua inerrância, ela não nos deixa impunes. Conforme eu disse, do Eterno não se zomba, não se zomba.
E aqui, queridos, conforme já enfatizamos, nós não podemos fazer acepção nos nossos relacionamentos. Para quem é pai, tem filhos, mais uma vez, ame-os a todos, trate-os de forma igual, ensine-os as instruções do Eterno, não seja negligente em relação a isso, porquanto é mandamento para nós e é um direito deles serem instruídos da forma que o Eterno pretende que sejam instruídos. E se não o fizermos, o Eterno cobrará de nós. Por isso, nós somos autoridades. Nós somos autoridades. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor, são herança do Eterno. Os filhos, nós pais, temos que devolvê-los aprovados. Não aprovados para nós, não aprovados segundo os padrões do mundo, mas aprovados segundo os padrões do Eterno. E essa triste história, ela nos mostra aqui terríveis consequências por conta da forma de educar, por conta de Judá ter sido negligente. Conquanto os planos do Eterno nunca poderão ser frustrados, porque talvez alguém pode dizer assim, mas espera aí, de Judá veio o rei Davi, veio Salomão e por fim veio o Messias. Viria dele de qualquer modo, gente. Mas o chicote desceu. Não, aí que está, não precisaria do chicote. Entendeu? Viria dele de qualquer modo. Mais uma vez, o Eterno não precisa do nosso jeitinho, principalmente quando esse jeitinho ele contraria as próprias instruções do Eterno, para que ele mesmo cumpra a sua vontade. Isso é uma irracionalidade, uma insanidade pensar dessa forma. Eu gosto muito desse link com a revelação do Filho de Deus o tempo todo, para a gente não ficar no desequilíbrio de pensar assim, Judá fez isso, não custa dar uma saidinha assim, Deus não tem preferidos, Deus expôs a vergonha de Judá para todos, Fala com ele que o dono disso aqui, que é o pai da criança, quer dizer, ficou desmoralizado para todos, E ela também deu um jeitinho, igual a Rebeca deu um jeitinho com o filho, Porque ela não podia, a lei era para ficar com o irmão. Ela tinha que ter confiado na soberania de Deus, que Deus não ia abandoná-la, ela desesperou ali para resolver a situação dela, Exatamente. E aí, gente, conforme eu falei, Judá se arrependeu? Se arrependeu. A questão precisava de passar por essas agruras, por esses sofrimentos, perder 2 filhos. Precisava disso? Não precisava. E o arrependimento traz à mente, à nossa mente, aquela coisa assim, se nós eliminássemos esse ato, esse pecado que fizemos, que praticamos, como que teria sido? Ou seja, é aí que Yeshua fala, gente, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida livre dessa dominação do pecado, conforme disse a música de autoria da Rebeca. Nós, e fazendo jus aí a palavra de Paulo, Yeshua vivendo em nós, e a palavra diz mais em Colossenses, Yeshua em nós a esperança da glória. Yeshua em nós a esperança da glória. Yeshua disse, sem mim nada podeis fazer. Então, literalmente vivermos uma vida substituída de acordo com um modelo. E o plano do Eterno é exatamente que nos conformemos, entremos na forma deste modelo. Nós temos tudo, gente. Eu comentava semana passada, com o Evandro e outros irmãos, que nós somos muito mais indesculpáveis do que os nossos patriarcas. Porque apesar de eles terem a promessa do Messias, e é óbvio que eles
assim o criam, não é? Nós já sabemos, nós temos todas as comprovações que o Messias já veio. Nós temos aqui o comportamento do Messias como um modelo de vida. Nós temos o Eterno nos determinando que ouçamos, que sigamos os passos dele. Ou seja, nós somos infinitamente mais indesculpáveis do que eles. Não estou justificando o erro deles. Eu só estou dizendo, e aí eu reafirmo mais uma vez, se nós estivéssemos no lugar deles, certamente praticaríamos os mesmos atos, ou talvez até pior. Mas é aquela coisa de compreender a vontade do Eterno e querer viver exclusivamente de acordo com essa vontade. A partir do momento que eu acordo de manhã, né, eu coloco o meu eu de lado e eu não vou fazer a minha vontade, eu vou buscar fazer apenas e tão somente a vontade do Eterno. O que o Eterno me orienta nessa circunstância? Assim agirei. Eu não farei por minha própria conta, não farei a minha maneira, porque se assim eu fizer, certamente eu colherei as consequências. O Eterno não vai colocar um anjo na nossa frente para nos impedir. Nisso está o livre-arbítrio que Ele nos dá. E a beleza está em obedecê-lo e querer fazer a vontade dele exatamente dessa forma. Sabedores de que se não fizermos, Ele não intervirá imediatamente. Ele não pode até ser que Ele nem nos punirá imediatamente, mas que punirá. Nós não sairemos ilesos do nosso pecado. O nosso pecado nos encontrará. E a palavra diz o quê? Que muitas vezes nós nos enredamos nesses pecados. Aquilo vai nos prendendo, chega um ponto que literalmente é como um peixe numa rede, um pássaro numa rede. Não consegue sair. Ou é muito mais difícil sair. Exatamente. Mas aqui, gente, nós vislumbramos o momento exato do reconhecimento da culpa. É aquele momento em que estamos nós e Deus. Aquele momento que nós abrimos literalmente o nosso coração. E aí nós reconhecemos, sou culpado. Opa, é o primeiro passo. Sou culpado. Então, reconhecemos, assim como Judá reconheceu a sua própria culpa. Ele foi culpado de privar a nora conforme a instrução. Ele foi culpado de ter possuído a nora, vedação expressa na Torá, relação sexual ilícita. Por consequência, ele foi culpado de engravidá-la. Ele foi culpado de uma hipocrisia grosseira, porque ele estava pronto para matá-la se ela não revelasse de quem era aqueles objetos. Se fosse ele estava pronto para matá-la, exatamente. Se fosse outro, ele teria consumado o intento. Então, tal qual Davi, quando o profeta vai até ele, e ele fala: esse homem deve ser morto. Opa, esse homem é você. Muda toda a história. Agora, entre a pessoa e Deus, o que você vai fazer com isso? E aí é óbvio, que assim, da mesma forma que ele teve aquele constrangimento público diante dos seus, porque se a pessoa, um servo levanta e ela falou isso. O cara, certamente a pessoa já sabia, era um selo. Um selo é uma assinatura, era uma forma de assinar. Então, identidade. Uma identidade, isso, era a identidade dele. O cajado
Não conhecia? Claro que conhecia. O cajado é personalíssimo. A cara dele. É a cara dele, tem até o nome dele gravado. Então o cajado, o selo, não é? Enfim, os objetos dele. Então ele teve aquele constrangimento público e, obviamente, não é? Um genuíno arrependimento. Um genuíno arrependimento. Não é? Porque a partir dali, conforme eu disse, quando ele soube lá da fome que já estava se espalhando na região, ele se oferece como garantia de vida pelo irmão, também se ofereceu lá no próprio Egito em relação a Benjamim, com José. E aí, gente, apesar, conforme eu disse, apesar de Judá ter vindo aí, em última instância, o Messias, isso, conforme também já disse, isso aconteceria sem precisar que ele tivesse sofrido tanto por conta do cumprimento aí da vontade do Eterno. Então, o que fica para nós? Que o Eterno, ele cumpre todos os planos dele para nós. E aí me lembra, mais uma vez, as palavras de Yeshua e os trabalhadores da vinha. Judá foi chamado às 6 da manhã. Vamos admitir que todos os patriarcas, como sendo destinatários do pacto direto com o Eterno, foram chamados na primeira hora do dia. E alguém que é chamado à primeira hora do dia, olha que delícia, passar uma vida inteira, ou seja, na parábola, passar o dia inteiro prestando serviços para o dono da vinha. Mas ao contrário, ele foi chamado às 6 da manhã. Talvez ele só tenha ouvido esse chamado às 5 da tarde. Ou seja, ficou apenas 1 hora trabalhando para o dono da vinha. É certo que os últimos serão os primeiros, em se tratando da recompensa do reino. Não significa que passou a mão, significa que teve todos os flagelos das horas anteriores, fazendo a própria vontade, não usufruiu da paz que a vontade do Eterno nos proporciona, colheu frutos amargos das decisões egoístas, mas foi salvo. Agora, conforme eu já disse, é muito mais inteligente ser salvo e aproveitar todas as benesses do reino do que ser salvo no último, sofrer e ser salvo no último minuto. E sabe-se, só Deus, só o próprio Eterno saberá se isso ocorrerá ou não. No caso dele, ele teve uma chance real e ele aproveitou essa chance. Então, o passado dele, essa história, gente, ela está aqui para o nosso ensino. Ela está aqui para que aprendamos com esses erros. Mais uma vez registro, não estou acusando ninguém. Eu estou relatando um fato humano. Eu estou me colocando e nos colocando a todos nas mesmas circunstâncias para que nós analisemos desde o episódio da inveja, de um sentimento que nasce quando vemos um irmão ou uma outra pessoa numa situação melhor do que a nossa, ou com coisa melhor do que a nossa, enfim, isso pode abarcar todos os itens aí da nossa vida material e até espiritual. Então, precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Precisamos arrancar efetivamente o nosso eu do centro e voltar a adorar somente ao Eterno. Aliás, essa é a máxima do judaísmo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Não é dar culto a mim, não é dar culto ao meu filho, não é dar culto a funcionário, a esposa, nada disso. A bens materiais, nada disso. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E aliás, o primeiro mandamento é:
não terás outros deuses diante de mim. Que possamos lembrar do passado para termos um presente glorioso na presença do Eterno, né? Sobretudo aí, mais uma vez, né? Trilhando os caminhos do nosso Mestre Yeshua HaMashiach. Que Adonai nos abençoe, né? Nessa nova semana que se inicia. Shavuot Tov para todos.